Olá, alunos! A nossa aula de hoje é uma continuação sobre o complemento nominal e as suas formas lá no nosso material. Preciso que vocês peguem o livro na página 71 para nós corrigirmos as atividades e retomarmos este conceito, tá? Então, assim, lá nós vimos que o complemento nominal ele vai completar um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Vimos isso lá na aula anterior, tá? E o nosso material agora trouxe, através do exercício número 3, a seguinte definição. Troque o complemento nominal, destacado, por um complemento verbal. Como no exemplo a seguir. Eles não esperavam a invasão da adega. Eles não esperavam que invadissem a adega. Então, nós vamos seguir o modelo e vamos ter que trocar o substantivo por um verbo, por uma forma verbal. Como assim? Mas, prof, complemento nominal, o que tem a ver o verbo aqui? Então, nós vamos analisar a função do verbo na oração e perceber que modifica, que ele precisa de uma modificação em relação ao seu complemento também. Então, observem lá na letra A. O rapaz estava interessado no portão. Aonde é que está o meu complemento nominal, o meu substantivo? Então, estava interessado, eu tenho aí um adjetivo, tá? Acompanhem lá, vão marcando, anotando a lápis. Interessado é um adjetivo. Interessado em quê? No porão. Então, esse no porão é o meu complemento, está complementando o interessado. Vocês têm aí destacado no livro também, tá? Daí, nós temos que transformar isso em verbo. Olha lá. O rapaz se interessava pelo porão. O rapaz se interessava pelo porão. Percebam que já mudou os termos da oração também. Eu preciso acrescentar mais alguma coisa para dar esse complemento ao verbo. Então, de interessado, que era um adjetivo, eu transformei em verbo. Se interessava. É isso que nós vamos fazer, que vocês irão fazer nos próximos exercícios. Letra B. A observação do caráter do suspeito ocorria o tempo todo. Então, olha lá. A observação do quê? Do caráter. Eu tenho destacado do caráter. É o meu complemento nominal. Observem que os termos destacados são complementos nominais nas orações, tá? E a observação é um substantivo. Eu tenho que transformar este substantivo em um verbo. Então, como é que vai ficar? Transformar em uma ação. A observação, ele observava. Ele observava o caráter do suspeito o tempo todo. Então, eu transformei de um substantivo para uma ação, para um verbo, tá? Repetindo. Ele observava o caráter. Observem que mudou o complemento também. Eu não posso dizer, ele observava do caráter. Aí vai pedir um complemento diferente. Então, ele observava o caráter do suspeito o tempo todo, tá? Depois, na letra C, a resposta ao ladrão foi eficiente. Nós temos aí destacado ao ladrão. Ao ladrão é meu complemento nominal. Escrevam lá em cima. Ele está relacionado ao quê? A resposta é um substantivo, é um nome na minha oração. Então, eu estou dizendo que a resposta que era essa? Ao ladrão. Foi eficiente, desculpem, não suficiente. Eficiente. Então, eu tenho que transformar a resposta em um verbo. Como é que vai ficar então? Ele respondeu, ou somente respondeu. Respondeu ao ladrão de modo eficiente. Eu transformei o substantivo em um verbo, tá? Depois, letra D. Ninguém fez referência ao Senhor Bom Tempo. Ao Senhor Bom Tempo, destacado, é o meu complemento nominal. Referência, meu substantivo. Então, como é que eu vou transformar essa referência em verbo? Ninguém se referiu. Ninguém fez referência? Pode ser também uma locução verbal. Ninguém fez referência ao Senhor Bom Tempo. Também está certo. Ninguém se referiu ou fez referência ao Senhor Bom Tempo. E a última, a lembrança do hobby fotográfico do rapaz. Do hobby fotográfico do rapaz. Tudo isso aí é o meu complemento nominal. O que era esse hobby fotográfico? A lembrança, ó, o termo anterior lá. Então, a lembrança, substantivo, complemento nominal do hobby fotográfico do rapaz, eu devo substituir a lembrança, substantivo, por um verbo. Como é que vai ficar? Ao lembrar-se do hobby fotográfico do rapaz, o detetive confirmou sua suspeita. Prof, eu coloquei ao recordar. Não dá, sabe por quê? Eu tenho que manter a mesma ideia inicial.
Olha lá, era lembrança. Eu tenho que utilizar o mesmo termo transformando para um verbo. Então, ao se lembrar, o se vai para frente porque tem o ao ali que puxa ele, né? Então, ao se lembrar do hobby fotográfico do rapaz, o complemento nominal mantém o mesmo. O detetive comentou, confirmou sua suspeita, tá? Então, assim, aqui nós tínhamos um exercício bem importante que pedia a transformação de um nome para uma ação. Nós transformamos os substantivos em verbos. Na sequência, a prof vai dar mais uns exemplos ali no quadro e vocês poderão anotar, tá? Lá no número 4, na sequência, vocês tinham um período para ser analisado, tá? O fragmento aqui. E daí nós tínhamos algumas expressões destacadas. Uma pancada rouca e contínua, um fio de luz, e nós tínhamos ainda lá no finalzinho, o verbo caiu, o reboco caiu, tá destacado, e no final do parágrafo, o rosto do ajudante do senhor Wilson. Nós tínhamos que analisar essas expressões destacadas e classificá-las conforme a função de ser um complemento, tá? Que tipo de complemento? Nós vimos que com o verbo de ação, que são os verbos transitivos, o complemento é o objeto. Lembrem lá das aulas anteriores e do ano passado esses conceitos. Objeto direto, indireto, e se o verbo for intransitivo, ele não precisa de complemento, tá? Agora, se for um verbo de ligação, indica característica, estado, ele vai precisar de um complemento, de um predicativo, de uma característica, tá? E ainda nós vamos ver aqui um termo adjunto. O que é isso, adjunto, prof? Nós falamos em uma das aulas que o adjunto é tudo que está relacionado a um nome, adjunto adnominal. Então, eu posso ter um artigo, a escola. O a vai ser chamado de adjunto, porque está junto com a escola. A escola da minha filha. Então, todos os termos que estão relacionados à escola, substantivo, a gente chama de adjunto. Por isso, ó, adjunto, está junto. Junto ao quê? Ao nome. Adnominal, junto ao nome, tá? Então, gravem isso. E o livro trouxe aqui como uma lembrança, e nós vamos analisar agora. Então, olha lá. As expressões em destaque são, respectivamente. Nós tínhamos que analisar a alternativa correta. Ao ouvir uma pancada rouca e contínua. Ouvir. Ouvir o quê? É verbo. O que eu ouvi? Uma pancada. Eu não tenho preposição no complemento. Então, lembra? É um objeto direto. Direto, tá junto com o verbo, quando não tem preposição. Então, uma pancada rouca e contínua, objeto direto, sem preposição, porque está complementando o meu verbo ouvir, tá? E vejam que o livro da prof está cheio de anotações, façam o mesmo lá no material de vocês. Depois, eu tinha a expressão fio de luz. Então, o que é fio de luz? Aqui, prof, é complemento nominal. Não é complemento nominal. Por quê? Porque fio de luz é uma expressão única. Eu não separei o de luz. É o fio, especificamente o de luz. Eu tenho vários tipos de fio. Pode ser fio de linha, pode ser o fio do varal, enfim. Então, é específico, é uma expressão só, é o fio de luz. Eu não estou separando. O complemento nominal, ele pode ser separado ao nome. Então, é isso que nós temos que cuidar. Então, aqui é um adjunto adnominal, tá? Depois, caiu. Quem cai, cai. Eu preciso de complemento para esse verbo? Não necessariamente. Se eu não quiser acrescentar, a pessoa vai entender que alguém caiu no chão, ou um objeto caiu no chão. Então, ele é um verbo intransitivo. Eu não preciso de complemento. Ele basta por si só. Ele já tem significação própria, tá? E depois nós tínhamos a outra expressão, que era o rosto do ajudante. Temos duas aí. Do ajudante também é uma expressão que veio junto com o rosto, com o substantivo. Então, do ajudante está complementando, sim, porém faz parte deste nome. Adjunto, está junto. Então, é um adjunto adnominal, tá? E aqui não é complemento nominal, certo? Nós já vamos ver nos exemplos ali a diferença. Do senhor Wilson, que ajudante que era esse? Era o ajudante do senhor Wilson. Então, não era especificamente somente um ajudante lá da obra, um ajudante da rua. Não, do senhor Wilson. Estou dando uma característica específica. Então, também está junto ao termo,
tá? Que faz parte do termo, então, adjunto adnominal. A alternativa correta é a letra A, tá, gente? Todas as classificações ali. E agora, para a gente relembrar um pouquinho dessa classificação, dessa diferença aí com o complemento nominal, talvez o adjunto confunda um pouquinho, mas nós vamos aprofundar agora com os exemplos aqui no quadro. Então, olhem lá. Então, a prof colocou aqui, ó, tá? Complemento nominal. Depois podem anotar até no caderno se quiserem, tá? Esta avenida é paralela ao rio. Então, eu tenho duas expressões destacadas. Eu tenho paralela, coloquei lá, que é um adjetivo. É uma qualidade do quê? De avenida. Esta avenida é paralela ao rio. Estou dando uma característica a ela. É um adjetivo, uma qualidade. Agora, eu quis acrescentar, olha o que a prof colocou aqui, mais uma característica a esse termo, paralela. Então, isto aqui é o meu complemento nominal. Ela é paralela aonde? Ou ao quê? Ao rio. Então, eu acrescentei uma característica a uma característica. Então, isso que é o complemento nominal. Quando eu acrescento uma ideia a uma ideia já existente. Então, observem a diferença do adjunto ali do exercício anterior. Adjunto está junto ao termo, eu não consigo separar, certo? Que rua que era essa? Era a rua principal. Então, tá junto lá, eu não consigo separar porque é uma característica única. Agora, o complemento nominal, se eu tirasse, eu precisaria aqui? Não, é a avenida paralela, não é verdade? Mas eu quis dar mais uma característica para a pessoa encontrar, localizar-se com maior facilidade. Ao rio. Então, eu acrescentei uma característica a uma característica. Então, essa é a diferença do complemento nominal com o adjunto adnominal. Complemento nominal, uma característica a mais a este nome, a esta característica. Na letra B, o segundo exemplo. Ocorreu, então, a descoberta de fraudes no sistema financeiro. Olha lá, a descoberta é um substantivo. Estava complementando o verbo ocorreu, tá? Vamos retomando os termos lá da oração. Ocorreu o quê? A descoberta. Era o objeto direto lá do verbo. Substantivo, agora que descoberta que era essa? Eu quis especificar, quis acrescentar uma característica a mais à descoberta. De fraudes do sistema, no sistema financeiro. Então, de fraudes é o meu complemento nominal. Que complemento nominal é esse? De que nome? A descoberta. Então, eu dei uma característica à descoberta a este substantivo, tá? Então, vejam, complemento nominal, ele pode trazer uma característica a um substantivo, a um adjetivo e até a um advérbio. Lembrem dos advérbios de modo, de tempo, de lugar, enfim, afirmação, negação, tá? São palavras que complementam os verbos, tá? Então, aí nós corrigimos lá as atividades e agora vocês têm na sequência da nossa aula, especificação lá no Schools também, a prof deixou lá a atividade, porém vocês irão fazer uma atividade bem importante, que é das 73 a 78, e eu coloquei aqui já para aqueles que já quiserem ir direto. A leitura do texto e as questões, tá? Então, vocês irão ver o texto O Senhor Sherlock Holmes, tá? Não dá para passar essa atividade aqui sem fazer, porque esse texto é muito importante, tá? Do Arthur Conan Doyle, vocês sabem que é o criador da história do Sherlock Holmes, e daí o nosso material trouxe um fragmento, tá? Vocês irão ler, que é O Cão dos Baskervilles, né? Que se lê em inglês, o I vai pro A, né? Então, vocês vão ver que é uma história bem de enigma, de suspense, encerrando aquele gênero que vocês viram lá na unidade 1, tá? E responder as questões das páginas posteriores, tá? Sigam as orientações lá no Schools, tem tudo lá registradinho, enviem as atividades no chat, como a prof sempre pede, e boa aula!